Olá, senhores, estamos aqui com a equipe do projeto MedChain. Vocês podem aí falar para a gente aí o que é o projeto MedChain? Olá, bom dia. Eu vou apresentar a MedChain e primeiramente apresentar a nossa equipe. Eu sou o William, esse aqui é o Francisco, o Everton e o Vinícius. Nós iremos apresentar esses tópicos aqui para vocês, começando pela introdução e justamente explicando o que é o projeto. A MedChain ela é uma ferramenta de uma aplicação web que busca gerenciar e centralizar o histórico médico de pacientes. Mas o diferencial é justamente usando um armazenamento diferente, é o blockchain. Eu vou explicar em 3 problemáticas o porquê usar o nosso projeto. Primeiro é a fragmentação do sistema de armazenamento. Hoje em dia, nós temos diferentes tipos de instituições, tanto públicas como SUS, quanto privadas, que aí nós temos várias. Né? E por isso, exames e históricos médicos ficam fragmentados em vários lugares diferentes. Nós vamos para a segunda problemática com isso, que é a falta de acesso unificado. Fica difícil para o paciente recolher todas aquelas informações para poderem ser entregues ao médico. Uma vez que ele perde um único exame, todo o resultado do paciente é perdido também e é atrasado novamente. Nós vamos para a terceira e última, que é a segurança e transparência dos dados. É aí que justamente entra a blockchain. A blockchain, inicialmente, ela foi usada como uma transferência e gerenciamento de criptomoedas, mas não é unicamente para isso. Ela também pode armazenar fotos, imagens, vídeos, textos. Ela pode ser usada para um leque de possibilidades. E é aí que nós pensamos também em armazenar os consultórios médicos, porque ela sendo uma ferramenta descentralizada, isso significa que nenhuma instituição, órgão, pode ter acesso àquela informação ali dentro. Sim. E com isso, nós prezamos por esse sigilo entre paciente e médico. Porque se uma informação médica de um paciente é vazada, isso vai dar um dano tanto para a instituição, tanto também um dano moral para a pessoa. Sim. E esse é o nosso projeto, e é por isso que essas são as 3 problemáticas que a gente aborda, né? Aborda. Passando para metodologias, o Chico. Pode falar perto aí dele. Tá, okay. Bom, as metodologias, né, pelo menos nós vamos mostrar as ferramentas principalmente utilizadas. Nós temos o VS Code, que foi onde nós implementamos o código, o GitHub, né, que foi o compartilhamento dos códigos entre nossa equipe, o HTML, que já seria por parte do esqueleto do código, a principal linguagem que nós utilizamos foi o React, mas também o TypeScript no projeto. O CSS está ali também, mas por parte já da front-end, né, por parte mais visual do projeto. Certo. O SQL nós fizemos para ele armazenar pelo menos os dados pessoais do paciente, não aqueles dados do formulário, mas de cadastro e assim por diante, que são pessoais. E também o Node, que principalmente para fazer ser o motor do nosso projeto para fazer ele rodar. Aí, Opa. Bom, então pensando nos resultados que a gente obteve, a gente tem aqui inicialmente uma tela de home e uma tela que a gente consegue a partir da API da blockchain. Então, o nosso objetivo inicialmente foi, a partir da API da blockchain, a gente transpor ela para o nosso front-end. A gente acabou tendo algumas dificuldades nesse processo, que eu vou mostrar mais à frente com os posteriores resultados, certo? E a gente também fez uma tela de login e uma tela de cadastro, que eu vou já mostrar aqui nos resultados. Né? Então a ideia é que o usuário ele faça o cadastro, faça o login, esses dados do cadastro. Essa tela, ela é mobile ou ela é só web? Ela é web. Web. Mas ela tem responsividade no mobile? Sim, você consegue acessar essa página tanto no seu celular quanto no computador. Beleza. Certo? E aí, a ideia é que, por exemplo, como eu estava falando, é de o usuário fazer o cadastro, fazer o login, esses dados cadastrados eles vão ser armazenados no banco de dados, e aí os dados médicos vão ser armazenados na blockchain, como os colegas falaram, né? Então, partindo aqui para a nossa aplicação, que eu acho que fica mais interessante de ilustrar sobre essa aproximação. Então aqui a gente já fez uma demonstração anteriormente. Mostra a parte do front-end mesmo, a parte bonita. A parte primeiro. A gente tem aqui uma outra aba. Tá difícil. Está difícil. Então tá aqui. Tem aqui o sistema de login e cadastro. Você pode também acessar essa página pelo seu celular sem problema nenhum. E aí acessando pelo celular, ela fica similar àquela que foi mostrada ali no slide? Exatamente. Ela fica mais descompactada, né? Fica mais direitinha do que aqui no mostrado. Então você pode ver, por exemplo, se eu tentar cadastrar agora, ele vai dar alguns erros. Sim. Não deu, mas enfim.
sem problema. E a gente vai ter aqui a nossa modificação, como eu falei, a gente teve alguns percalços de adaptar Sim. a API da blockchain para a nossa plataforma, né? Então a gente acabou editando mais em cima da API, principalmente, né? A gente não teve um front-end mais próximo do que a gente gostaria, mas a gente consegue, por exemplo, cadastrar os usuários aqui no Tá blockchain. certo. Sim. Explicando aqui, né? Nós temos a parte do home, que já foi pela API mesmo, né? Pelo menos mudei algumas coisinhas aqui, MedChain. Eu já vi esse projeto em algum lugar. Também. Professor, mas eu tentei mudar a animação. Tá certo, Eu não tentei tem mudar problema a animação, mas não foi. E pior que a animação é mais bonita que a minha. Ok, mas dados dos pacientes para blockchain. Aqui já seria, pelo menos, a parte da API do back, né? Que já seria o lugar que tu vai armazenar as informações do paciente. Certo. Como está mostrado aqui, né? Nome completo, CPF, data de nascimento, consulta, relatório, doenças pré-existentes, alergias, as medicações em uso. Pergunta. Nossa. Todos esses dados, eles são capturados e enviados para a blockchain a partir do front-end. Se tu colocar a lista de dados, o preenchimento completo dessa tabela, ele vai ser capturado, todos os dados, ou atualmente ele está capturando só de algum formuláriozinho específico desse? Não, ele está conseguindo capturar todos os dados. Perfeito. Literalmente todos os dados mesmo. Até vou demonstrar até outra forma de ele capturar esses dados e enviar. Deixa eu mostrar um exemplo. Né? Vou botar aqui o professor Carlos. Vou botar aqui o CPF. Por enquanto o CPF eu ainda não coloquei por validação, né? Senão Beleza. dá mais um pouco de trabalho. Vou botar 13 de 2000. O professor tá novo. Tô novinho. 2000. Ok. Aqui eu vou colocar alguma coisa sobre gripe, né? Eu vou colocar em todos, mas só para ser um processo rápido. Um minuto. Tem que preencher todos os campos ou não? Não, precisa não. Se ele quiser só preencher determinado campo, ele já vai ser enviado para a blockchain. Então Beleza. não é obrigatório a pessoa ter todas as informações. Certo. Não tem Obrigatoriedade. essa obrigatoriedade. Aqui nós temos o ITX ID, Certo. a parte do endereço. Aí com isso vai aparecer o link de transição, como aparece também da API, que nós utilizamos como referência. E aqui nós vamos ter os dados armazenados, né? Tanto visualmente, o script e o hexadecimal. Certo. Aí com isso... Você consegue recuperar esses dados aí no ambiente de vocês? Sim, um minuto. Aí aqui agora nós temos o Historical of the Chain. Então Certo. aqui já seria a parte que, se eu voltar agora, vai estar resetado, né? Certo. Então no Historical of the Chain, se eu voltar, já vai estar aqui armazenado. Então Certo. o paciente ele consegue ver a ok. informação que ele armazenou. Ele Certo. consegue ver o que ele escreveu e até mesmo recuperar seu endereço e o link de Perfeito. transição. E esse banco de dados, ele é local? As informações ficam armazenadas localmente O no banco, servidor, na máquina? o banco de dados por parte de cadastro? Aham, isso. Sim. Não, aqui, esse campo aqui foi um campo onde vocês colocaram os dados da situação de saúde do paciente naquele momento, né? Sim. Esses dados, vocês também deixam armazenados localmente, além de enviar para a blockchain? Bom, agora, pelo menos uma das atualizações que nós queremos fazer, né, como por parte da integração do cadastro, seria para esse... Porque aqui, pelo menos, ele não vai estar sendo salvado pela máquina, ele Sim. vai sendo salvado realmente dentro da back-end. Certo. Mas Vocês estão utilizando qual servidor como back-end? o back-end, pelo menos como servidor, a gente está usando o SQLite, pelo menos, se eu me lembre, né? Mas o servidor tá na máquina de vocês ou ele tá, por exemplo, porque você pode utilizar o GitPage, você pode utilizar o Vercel ou um outro servidor? Ele tá onde o servidor atualmente? Ele tá na máquina? Ah, beleza. Tá Servidor local então, né? Tá, o servidor local. Porque Beleza. uma das atualizações, pelo menos, seria, né, integrar o cadastro e com isso fazer com que a pessoa A pudesse... gente armazena na Certo. web. Beleza, Aí, por beleza. último, nós vamos ter a análise de imagem. Ah, beleza, Aqui beleza. já seria o armazenamento do dado em formato de imagem, né? E aqui, pelo menos, eu utilizei a tecnologia OpenCV, que é da Microsoft, Certo. que vai analisar a imagem. Ela vai analisar, pelo menos, os elementos da imagem. Certo. Então, vai analisar por parte de textura, pelo menos aqui no código eu fiz por parte de textura, homologação, até mesmo de
como pode ser? Outros elementos, né, da Certo. imagem, também cor, mas por enquanto eu não consegui implementar uma API de Certo. inteligência artificial, porque Aham. teve algumas burocracias que eu tive que fazer, Sim. mas pelo menos por parte da Machine Learning da OpenCV, ela está fazendo por enquanto, ainda está em fase de aprendizagem, então por enquanto ela está fazendo somente diagnósticos com respostas curtas, Certo. então ela vai estar em 3 categorias: leve, médio e grave de ferimento. Ah, certo. Então com isso ela vai gerar uma resposta a partir do diagnóstico de um dos casos. Certo. Aí, deixa eu ver. Aí aperta em analisar a imagem, vai estar processada e pronto. Aí aqui vai aparecer a mensagem que os dados foram enviados para a blockchain. Ele faz a análise e envia a análise para a blockchain? Sim, isso mesmo. Aí com Perfeito. isso vai ter o resultado da análise. Como eu falei, né, a Machine Learning ainda está em fase de desenvolvimento. Certo. Ela fez o diagnóstico sendo leve. A recomendação até ela falou que aplique gelo e use pomada anti-inflamatória, já que Certo. realmente é um ferimento de nível leve. Aqui nós vamos ter, então, como mostrado anteriormente, né, um endereço e o link de transição. Certo. Então, com isso, a pessoa ela consegue também visualizar até mesmo, ela vai visualizar a imagem sendo enviada, né, na Certo. blockchain. E lá no final, nós vamos ter o diagnóstico, a recomendação. Ah, beleza. Muito bem. E nós finalizamos por aqui. Muito obrigado, Certo. professor. Muito obrigado, Senhores, professor. trabalho muito bom. Espero que o tutor de vocês esteja orgulhoso aí do trabalho desenvolvido. Está aprovado por mim. Vamos ver se o tutor aprova. Parabéns, Obrigado, senhores. professor. Obrigado, professor. Obrigado, projeto Super. Obrigado.